Se você descobrisse que sua cara metade estava te traindo, você daria a ela alguma chance de reconciliação? Esta é uma pergunta um tanto difícil porque, de um lado, o sentimento de amor por uma pessoa e, de outro, a traição a sangue frio. Eu me vi em tal situação por coincidência, e foi isso que aconteceu. Tudo aconteceu no início do nosso fim de semana anual de pesca masculina. Scott, Stan, Roger e eu partimos para nossa excursão de pesca de 3 dias no lago, enquanto nossas esposas se entregavam ao fim de semana das próprias meninas. Tendo se conhecido por muitos anos, Roger e Mary eram nossos amigos mais queridos. Stan Fortunato, sobrinho de Roger, se juntou ao nosso grupo, apesar de ser vários anos mais novo. Com o tempo, ele se integrou perfeitamente ao nosso círculo e evoluiu para um dos meus funcionários mais valiosos. Quando Laura e eu nos casamos como formandos do ensino médio, eu era motivado e trabalhador. Logo após a formatura, lancei um pequeno negócio de serviços de piscina que, em 2 anos, se expandiu para atender a mais de 100 lares com a assistência de 4 funcionários. O negócio continuou a prosperar e, 2 décadas depois, administrei mais de 1.500 casas com uma equipe de 30 funcionários dedicados, incluindo o indispensável Stan, que provou ser um trunfo notável. Apesar de não ter formação universitária ou experiência anterior, a paixão de Stan, sua ética de trabalho inabalável e seu excelente relacionamento com a equipe fizeram dele um gerente excepcional para nossas operações em Orlando. Reconhecendo suas contribuições excepcionais, eu o promovi, oferecendo um aumento salarial substancial e o potencial para futura propriedade na empresa. Nossos laços profissionais floresceram em uma amizade genuína, e encontramos alegria em trabalhar juntos. Com o passar dos anos, expandi o negócio de Tampa para Orlando, estabelecendo-o como a principal empresa de serviços de piscinas na Flórida Central. Com uma alta demanda por nossos serviços devido à prevalência de casas equipadas com piscinas que exigem cuidados e manutenção constantes, nossa receita e lucros dispararam, solidificando a posição da empresa no mercado. À medida que o negócio se expandia, a importância da gestão financeira se tornou aparente. Recorri a Howard, um membro confiável e experiente da família, aposentado como contador fiscal com amplo conhecimento em finanças. Seguindo sua orientação, utilizei o patrimônio da minha casa para fazer o negócio crescer durante um período de taxas de hipoteca excepcionalmente baixas. Minha confiança em Howard atestou sua expertise e comprometimento. Junto com sua esposa advogada, eles desempenharam um papel crucial em nosso sucesso, oferecendo conselhos e recomendações inestimáveis que se mostraram essenciais para a prosperidade da empresa. Beth, esposa de Howard e advogada corporativa, propôs colocar a empresa em um fundo para proteger ativos de passivos e potenciais processos judiciais no futuro. Eu segui o conselho dela e me tornei o único administrador. Os prazeres da vida de casado e a busca por uma casa dos sonhos. Minha esposa Laura e seu grupo de amigos adoraram nossa nova propriedade. Imagine isso, um bairro de luxo com uma piscina espaçosa, um grande pátio com um bar tiki delicioso e uma área de grelhados que deixaria qualquer entusiasta de churrasco animado. E não vamos esquecer todas as comodidades luxuosas que Laura insistiu em ter. Ela tinha um talento especial para conseguir o que queria e eu nunca consegui resistir ao seu charme persuasivo. As casas em nosso bairro exclusivo estavam se valorizando rapidamente como estrelas cadentes. Então, naturalmente, eu me entreguei a cada capricho de atualização de Laura, sabendo que quando chegasse a hora de vender, teríamos um retorno lucrativo. O amor tem um jeito de nos levar a decisões inesperadas, tudo para o bem maior, certo? Hoje é o grande dia. Laura e seu grupo de amigos próximos chegaram à nossa luxuosa casa para um fim de semana de pura indulgência. Após a chegada deles, recebi instruções estritas para não interromper suas atividades lúdicas. Eles estavam determinados a se divertir muito sem nós, maridos, e eu, felizmente, obedeci. Eu estava mais do que ansiosa para escapar do reino das conversas e fofocas de garotas pelo fim de semana. Armada com varas de pescar e um coração cheio de liberdade, eu rapidamente deixei a cena como se estivesse sendo perseguida por uma matilha de cachorrinhos entusiasmados. Uma viagem de pesca parecia o paraíso depois de semanas administrando incansavelmente minha empresa em crescimento. A ideia de pegar um peixe grande e aproveitar uma bebida gelada com os rapazes era pura felicidade.
Enquanto eu deixava as moças para sua tarde cheia de vinho, risadas e segredos, não pude deixar de refletir sobre o quão sortudo eu era por ter Laura e seu grupo de travessos na minha vida. Claro, eles podem nos deixar loucos, maridos, às vezes, mas, no fundo, sabíamos que eles acrescentavam tempero aos nossos dias comuns. Um sorriso brincou em meus lábios enquanto eu me dirigia para a casa de Roger, totalmente ciente de que as aventuras do fim de semana estavam apenas começando. Nós tínhamos planejado cuidadosamente nossa viagem pelo lago, pretendendo partir às 18 horas e chegar ao nosso destino às 21 horas. A excursão de 3 dias prometia um momento emocionante cheio de pesca e camaradagem. Enquanto juntávamos nossos equipamentos e carregávamos o carro, de repente me dei conta de que tinha esquecido minha isca especial de pesca, um projeto no qual eu estava trabalhando diligentemente em minha oficina na semana passada. Para mim, pescar não era apenas um hobby. Era uma paixão. Eu tinha imenso orgulho em criar minhas combinações de iscas e equipamentos de pesca, convencido de que o equipamento certo poderia fazer toda a diferença em uma captura bem-sucedida. Esta isca em particular, criada com amor, tinha um significado especial. Ela foi personalizada para atrair os maiores peixes e me trazer alegria na água. Percebendo o impacto de ter a isca perfeita, não consegui imaginar fazer a viagem sem ela. Então, informei meus companheiros de pesca que precisava recuperar minha isca premiada antes de partirmos em nossa aventura. Eles riram bem-humorados, entendendo meu comprometimento com o esporte. Às 17 horas, pulei no meu carro e dirigi os breves 7 minutos de volta para minha casa. Estacionei entre os outros carros, caminhei até a porta lateral e furtivamente desci até a oficina. Queria evitar perturbar as moças ou arriscar uma bronca por voltar para casa mais cedo. Tentando ser discreto, aproximei-me da bancada de trabalho e notei a conversa animada das mulheres. Eu ri quando percebi que eles já estavam animados, rindo e se divertindo na sombra ao lado da cabana tiqui na lateral da minha casa. A bancada de trabalho estava convenientemente localizada logo abaixo da janela externa, permitindo que eu escutasse a conversa deles. Eu não sou de escutar e geralmente não dou a mínima para a discussão deles. No entanto, meu interesse atingiu o pico quando ouvi minha esposa falando sobre mim na cama. Por algum motivo, decidi gravar essa parte da conversa no meu iPhone, pensando que seria uma provocação divertida quando eu voltasse. Mal sabia eu que aqueles próximos minutos iriam atrapalhar minha viagem de pesca e virar meu mundo de cabeça para baixo. Acontece que eu tinha tropeçado no meio de uma sessão de fofoca franca. As moças não estavam escondendo nada e eu não pude deixar de rir da franqueza delas. Elas pareciam estar se aprofundando em detalhes não tão privados de suas vidas amorosas e a conversa estava esquentando. Laura, com sua risada travessa, compartilhou abertamente detalhes sobre seu relacionamento comigo, seu marido. Eu a ouvi elogiando minhas habilidades com a língua e expressando satisfação depois de todos esses anos. Não pude deixar de pensar, vá Laura, gabe-se de seu marido impressionante. Ela continuou, mas é verdade o que dizem. Depois de anos de casamento, as coisas podem não ser tão selvagens quanto antes, mas, ei, isso acontece com os melhores de nós. No entanto, inesperadamente, uma das garotas lançou uma pergunta de $1 milhão na mistura: é por isso que você estava envolvida com Stan? Minha atenção se aguçou e me inclinei, intrigada para testemunhar a reação de Laura a essa bomba. As meninas estavam totalmente no modo detetive, tentando juntar as peças do quebra-cabeça das aventuras recentes de Laura. Se a franqueza de Laura era alguma indicação, eu sentia que essa conversa estava prestes a tomar um rumo convincente. O suspense era palpável e uma pitada de intriga pairava no ar enquanto as meninas aguardavam a resposta de Laura. Ah, não! Meu coração pulou uma batida e eu não conseguia acreditar no que tinha acabado de ouvir. Eu ouvi corretamente? Laura admitiu ter feito algo com Stan ou Stan. Pânico e descrença me dominaram como uma onda gigante, me levando a me inclinar ainda mais, desesperada para pegar cada palavra. Minha mente correu, tentando processar essa revelação chocante. Stan, em quem eu confiava e considerava um amigo, estava enredado em algo com minha esposa. Parecia que o chão abaixo de mim estava desmoronando e eu lutava para controlar minhas emoções. Cada palavra que eles falavam parecia uma adaga no meu coração.
As risadas e risadinhas antes alegres agora ressoavam como uma sinfonia cruel de traição. Minhas mãos tremiam enquanto eu agarrava o telefone, meu coração batendo forte, lágrimas ameaçando cair dos meus olhos. Enquanto eu continuava a escutar essa conversa angustiante, eu me senti como um espectador indefeso em minha própria vida. O choque e a dor eram quase insuportáveis, e eu desejava ardentemente poder voltar no tempo e apagar aquelas palavras da existência. Naquele momento, a dura realidade me atingiu como um golpe pesado. A confiança que eu tinha depositado em Laura Sta tinha se desintegrado em inúmeros fragmentos. Eu me senti desorientado, traído e completamente destruído. A dor era excruciante, deixando-me em um estado de profunda perda e devastação. Enquanto eu ouvia a conversa se desenrolando, ocorreu-me que minha vida passaria por uma transformação irreversível. A inocência e a alegria outrora presentes em nossa casa agora seriam substituídas por mágoa e desespero. Não, Bob e eu temos uma vida sexual satisfatória. Ele sempre me preencheu nesse aspecto. Eu o amo, e eu nunca me envolveria intencionalmente com Stan. Simplesmente aconteceu. Vamos, Laura, você traiu o Bob. Você não pode estar tão contente assim no seu casamento. Não, você não entende. Meu amor por Bob é tudo. Ele não é apenas meu parceiro, ele é meu santuário, meu consolo, meu coração e meu porto seguro. Sim, ele me satisfaz. Esse erro tolo com Stan foi apenas um lapso momentâneo. Mas você mencionou que Stan era um grande amante, então presumimos que você teve um relacionamento físico com ele. Estamos confusos. Conte-nos a história toda. Meninas, o que eu compartilhar com vocês deve ficar entre nós. Os caras machucariam Stan, e meu marido me deixaria se descobrisse isso. Eu nunca iria querer machucá-lo desse jeito. Ele é um homem tão gentil, mas ele não entenderia. Você pode prometer manter isso estritamente confidencial entre nós, garotas? Eu não ouvi nenhuma confirmação audível, mas presumi que todas elas concordaram. Ok, você não pode compartilhar nada disso, mas depois que Susan terminou com Stan no mês passado, ele ficou arrasado. A notícia o pegou completamente de surpresa. Ele estava realmente planejando pedi-la em casamento. Naquele dia, quando o conheci no restaurante, sentamos juntos e ele me confidenciou, compartilhando toda a história. Ele chorou, sabe? Esse cara durão, em lágrimas, e meu coração se compadeceu dele. Fiquei com tanta pena dele que fiquei com ele até que ele se recompusesse. Ele estava tão abatido e perturbado que quase senti um instinto maternal de confortá-lo. Sim, você tem idade suficiente para ser mãe dele. Poupe-nos, Laura. Você tinha uma necessidade romântica de confortá-lo, não uma necessidade maternal. Bem, parece que você está certa. Mas naquele momento, sexo não estava na minha mente. De qualquer forma, ele me acompanhou até o carro e me agradeceu por ser uma boa amiga e deixá-lo compartilhar seus sentimentos. Eu apenas sorri e lhe dei um beijo amigável. Foi quando as coisas ficaram interessantes. Antes que eu pudesse recuar, ele me puxou para perto e me deu o beijo mais apaixonado que consigo lembrar. Fazia séculos que Bob não me beijava daquele jeito, e aquele beijo fez meus joelhos fraquejarem. Quando ouvi suas palavras, senti uma dor forte e uma batida rápida no peito. Eu tremia, sem saber se essa reação era causada por raiva ou medo do que ela poderia dizer em seguida. Interrompendo o beijo sem dizer uma palavra, ele gentilmente pegou minha mão e me levou até sua caminhonete, estacionada a algumas fileiras de distância de nós, sob uma árvore frondosa. Não sei explicar por que permiti, mas me senti enfeitiçada. Apesar de tudo, ficamos sentados na caçamba de sua caminhonete pelos próximos minutos, trocando beijos que lembravam os de namorados do ensino médio. Foi nessa hora que ele confessou que me achava irresistivelmente atraente e alimentava fantasias de estar comigo. Devo admitir que fiquei atordoada e corada com seus elogios, mas não posso justificar minhas ações subsequentes. Quando ele colocou minha mão nele eu senti algo substancial sob seu jeans imenso. Quero dizer, era seu instrumento. Devo admitir que durante esse tempo eu não considerei Bob ou nossa família de forma alguma. Quase como se estivesse em transe, desabotoei seu cinto e abaixei suas calças, revelando sua masculinidade que era surpreendentemente impressionante.
Embora Bob seja adequadamente dotado, isso estava em um nível totalmente diferente, como algo saído de uma cena pornô. Não consigo explicar bem, mas uma vontade irresistível de prová-lo tomou conta de mim. Os 5 minutos seguintes consistiram em eu dar a ele uma das minhas melhores performances, culminando com ele expressando gratidão pelo alívio depois de tudo que ele estava passando. Mary então perguntou em meio a risadas: "Você engoliu ou cuspiu?" Oh, eu engoli até o último pedaço e ele tinha um gosto incrível. Apesar do que eu disse antes sobre não engolir Bob's e o quanto eu não gostei, não consigo explicar por que senti a necessidade de engolir Sans, mas eu engoli e gostei. Ouvir essas palavras foi como uma faca quente cortando meu coração. A dor penetrou cada célula do meu corpo e eu me vi tremendo com uma profunda sensação de perda. Mary, a esposa de Roger, comentou: "Nossa, isso é intenso. Não tínhamos ideia de que você tinha esse lado." Nem eu. Nunca pensei em nada assim antes. Simplesmente aconteceu. Naquele momento, Emily, a esposa de Scott, acrescentou: "Acho que todas nós, garotas, fantasiamos sobre isso, mas nunca se torna realidade." Bom para você. Estou com muita inveja. Agora conte os detalhes do que aconteceu depois. Pelo tom de Laura, era evidente que ela reconhecia o erro e estava sobrecarregada com um profundo sentimento de remorso por cruzar um limite que ela nunca deveria ter cruzado. Após recuperar minha compostura e perceber a gravidade de minhas ações, a culpa me dominou. Eu estava ciente de que o que fiz foi errado e, entendendo que Bob nunca compreenderia, jurei garantir que isso nunca acontecesse novamente. Eu disse explicitamente a Stan que nosso envolvimento foi uma ocorrência única e que nunca deveríamos repeti-lo. Também enfatizei que Bob era seu amigo e que se ele descobrisse a verdade, nós dois o trairíamos. Stan concordou, atribuindo o incidente a um momento fugaz de paixão e prometendo mantê-lo em segredo para sempre. Enquanto eu estava ali, dividido entre choque e dor, a admissão de Laura ecoou em minha mente e as palavras de Mary deram o golpe final, extinguindo qualquer esperança restante. Isso destruiu minhas ilusões, me deixando completamente perdida e devastada. "Então como você acabou na cama com Stan e transformou seu marido em um corno?" Ouvir essa pergunta me reduziu a um homem quebrado, humilhado e perdido, abrigando um desejo de confrontar Stan e minha esposa infiel. Laura hesitou antes de explicar como Stan havia buscado consolo nela em um momento de desespero. O breve êxtase foi ofuscado pela percepção da traição e pela profundidade da dor que ela havia causado. Suas palavras, tingidas de tristeza, revelaram detalhes íntimos compartilhados com Stan. Em um tom solene, ela expressou: "Não, por favor, não entenda mal, Bob não é alguém que permitiria tais coisas. Cometi outro erro lamentável. Eu errei feio e deveria ter sido mais cuidadoso." Stan me convidou para almoçar porque ele estava se sentindo mal e precisava de alguém para conversar. Ele acreditava que eu era a única que entendia o que ele estava passando. Apesar da minha recusa inicial, acabei indo para a casa dele sozinha quando ele insistiu que prepararia o almoço para nós e apenas conversaríamos por 1 hora. Durante nossa conversa sobre saladas e vinho, ele confessou o quanto ficou comovido com nosso encontro anterior. Enquanto levava nossos pratos para a pia, ele me beijou novamente, dessa vez com uma intensidade apaixonada que só se sonha. Para encurtar a história, passamos a tarde inteira na cama dele. Não foi romântico, foi apenas uma conexão física. Eu sabia que era errado, mas aconteceu. Honestamente, foi a experiência mais satisfatória que tive em anos. Meninas, nunca senti nada tão intenso e gratificante antes. Stan não fazia sexo há algum tempo e ele estava bem apaixonado. Quando ele gozou dentro de mim pela primeira vez, foi mais do que eu esperava. Gozei tão forte e alto que tive certeza de que os vizinhos podiam nos ouvir. Apesar das poucas horas incríveis que compartilhamos, nós dois sabíamos que não poderia acontecer de novo. Depois que tomei banho e me vesti, deixei claro para ele que isso era algo único e que ele não deveria entrar em contato comigo. Eu o elogiei como um homem maravilhoso e o encorajei a encontrar alguém da sua idade para amar. Por mais que eu tenha gostado da experiência, não podia arriscar meu casamento. Nós dois concordamos e isso marcou o fim. "Então você não esteve com ele de novo? Só essas 2 vezes?"
Enquanto a fúria corria por minhas veias, cerrei meus punhos com força, tentando conter o turbilhão de emoções dentro de mim. A revelação do encontro passado de Laura com Stan pareceu um golpe doloroso no coração e a agonia crua aumentava a cada palavra que ela falava. Descobrir que ela havia permitido que outro homem ejaculasse dentro dela desferiu outro golpe em minha masculinidade e autoestima. Meu mundo estava desmoronando e minha vida familiar parecia estar chegando ao fim. O termo Cook reverberou em minha mente, um rótulo doloroso que eu nunca imaginei que seria associado ao meu casamento. Enquanto a raiva aumentava, havia também um desejo desesperado de salvar o que restava do nosso relacionamento. Eu não queria perdê-la, mas também não conseguia suportar o peso da traição. Minha mente correu, lutando com emoções conflitantes. Mágoa e raiva entrelaçadas com uma sensação de desamparo, me deixando à deriva e exposto. Como ela pôde fazer isso? Como ela pôde trair nossa confiança dessa maneira? Assim que eu buscava um vislumbre de esperança, o próximo comentário de Laura me atingiu como um golpe pesado. Foi como se ela tivesse jogado sal em uma ferida já aberta. Suas palavras rasgaram meu coração, amplificando minha raiva e descrença. Eu sei que foi errado, mas, como mencionei, simplesmente aconteceu. Naquele momento, a raiva atingiu seu ápice. Como ela poderia casualmente descartar suas ações como se fossem impulsos incontroláveis? A raiva surgiu novamente quando ouvi minha esposa trivializando sua infidelidade. Senti uma profunda sensação de indignação, uma traição que transcendia o ato físico. Ela voluntariamente colocou nosso casamento em risco por um momento fugaz de prazer. A sala pareceu se fechar em mim enquanto a raiva aumentava e eu lutava para processar tudo. Eu queria gritar para atacar, mas sabia que isso não resolveria nada. A dor era avassaladora e um peso esmagador se instalou em meu peito. Naquele momento, percebi que não conseguia entender tudo imediatamente. Então, enquanto ela falava novamente, eu ouvi atentamente por qualquer lampejo de esperança para o nosso futuro juntos. Em suas palavras, sua voz tremia de emoção. Laura reconheceu a culpa que carregava, mas admitiu que não conseguia deixar de relembrar a paixão intensa que compartilhava com Stan. Ela descreveu como essas memórias se tornaram um refúgio secreto que ela buscava ao fazer amor comigo. Eu nunca poderei voltar. O que resta são memórias queridas. É difícil confessar, mas durante momentos íntimos com Bob, eu me pego confiando nessas lembranças. Sei que é errado, mas não consigo deixar de lembrar das sensações da presença de Stan. Seu impacto em mim é inesquecível. Os orgasmos intensos que ele me proporcionou são inigualáveis. Agora, essas memórias são tudo o que possuo. Bob nunca vai perceber que não é a presença dele que me traz prazer. Apesar da culpa, não consigo me livrar dos pensamentos sobre Stan. A confissão de Laura carregava uma mistura de emoções. Suas palavras refletiam um profundo anseio ao aceitar que as memórias com Stan estavam gravadas em seu ser, uma parte indelével dela. Emily, em resposta à revelação de Laura, quebrou o silêncio. Laura, admito minha inveja. Amo Scott, mas o fascínio de um homem bem dotado como Stan é difícil de ignorar. Por favor, mantenha isso entre nós, mas Scott é pequeno. Eu o estimo, mas a curiosidade de experimentar um tamanho maior está lá, mesmo que apenas uma vez. Ouvi Mary emitir um gemido suave, sugerindo que a história a estava excitando. Isso é inacreditável e o pobre Bob não tem a mínima ideia sobre Stan o que você fantasia sobre ele durante momentos íntimos. Uau, Laura, isso é tão moralmente errado, mas você realmente precisa colocar seus pensamentos em ordem e tirar Stan da cabeça. Bob não é um idiota e você pode escorregar e machucá-lo. Não se preocupe com Bob. Eu garanto que ele está bem cuidado e acredite em mim, ele nunca vai descobrir sobre isso e eu prometo que não vou repetir. Foi um erro e viver com essa culpa tem sido difícil. Honestamente, compartilhar toda a história com alguém, especialmente com a ajuda de um pouco de vinho, está me ajudando. Meu futuro agora estava em risco, pois as meninas riam e se entregavam à conversa às minhas custas. Fui eu quem comprou a casa grande, pagou as contas e permitiu que minha esposa vivesse uma vida luxuosa sem trabalhar. Spa. Country Club. Compras. Uma casa nova e grande com piscina para seu entretenimento e uma governanta,
tudo financiado por mim. O marido ingênuo. Eu não conseguia acreditar no que tinha acabado de ouvir. A confissão de Laura me chocou, me deixando em um estado de descrença, e lágrimas rolaram pelo meu rosto, revelando a profundidade da minha dor. O tempo pareceu borrar enquanto eu ouvia a conversa, incapaz de me afastar da verdade dolorosa. Eu sabia que tinha que ir embora, me distanciar da situação, pelo menos por enquanto. Com o coração pesado, peguei minha isca de pesca e a garrafa de xerez amontilado que tinha comprado para os rapazes, então voltei para a casa de Roger. Os rapazes estavam esperando meu retorno, alheios à turbulência dentro de mim. Lágrimas continuaram a fluir enquanto eu dirigia, minha mente cheia de confusão e mágoa. Eu precisava de tempo para processar tudo, para aceitar a traição que eu tinha acabado de descobrir. Eu não estava pronto para encarar Laura, para confrontá-la sobre o que eu tinha descoberto. A dor era muito crua, muito avassaladora. Inicialmente, eu tinha a intenção de seguir com o plano original, escapando para o fim de semana para encontrar consolo em um lugar onde eu pudesse ficar sozinho com meus pensamentos. No entanto, o destino pareceu ter um senso de humor negro quando percebi que passaria aqueles dias com Stan, a própria pessoa envolvida no caso de partir o coração. O pensamento de estar em sua companhia só intensificou minha angústia. A incerteza pairava enquanto eu me perguntava o que esperar. Eu conseguiria controlar minhas emoções? Eu enfrentaria sem sucumbir à vontade de atacar ou revelar a devastação interna que eu estava experimentando. Enquanto eu dirigia de volta para a casa de Roger, as lágrimas continuavam a escorrer pelo meu rosto, e uma profunda sensação de perda e dor me envolveu. O próximo fim de semana parecia ameaçador, lançando uma sombra de incerteza sobre como eu navegaria por ele. Tudo o que eu tinha certeza era da minha necessidade de tempo para curar e encontrar uma maneira de me reconciliar com os pedaços despedaçados do meu coração. Naquele momento, me senti profundamente isolado, lutando com a traição de alguém que eu amei e em quem confiei. A tristeza avassaladora em meu coração me fez rezar para que, de alguma forma, algum dia, eu descobrisse um caminho para consertar os pedaços fraturados da minha alma. Quando cheguei, Roger estava do lado de fora carregando seu escalade. Quando me aproximei, ele sentiu que algo estava errado, notando brilho nos meus olhos. Eu não estava pronto para compartilhar, mas quando ele perguntou o que estava errado, consegui dar uma resposta plausível. Bob, o que está acontecendo? Você parece horrível. Está tudo bem? Desculpe, Roger. Sinto uma enxaqueca chegando, e preciso dar um tempo. Tem certeza? Você parece realmente indisposta. Sim, estou acostumada a lidar com isso. Só me deixe sentar na frente durante o passeio, fechar os olhos, e eu ficarei bem. Não posso perder nossa viagem anual. Preciso da escapada. Claro, sem problemas. Por que você não entra e relaxa enquanto terminamos de fazer as malas? Estaremos prontos para sair em cerca de 30 minutos. Eu vou te buscar quando estivermos prontos. Fiel à sua palavra, 30 minutos depois, eu estava no banco da frente, e Roger cuidou de mim. Ele me entregou a capa para dormir de sua esposa e um par de fones de ouvido com cancelamento de ruído enquanto eu estava sentado no banco do passageiro, com Stan e Scott atrás. Com a venda e os fones de ouvido, eu me vi em um espaço escuro, minha percepção sensorial agora limitada ao olfato, tato e paladar me permitiu refletir sobre essa situação inesperada. Os caras entenderam minha necessidade de silêncio e ofereceram assistência se necessário. Evitei olhar para Stan, mantendo meus olhos fechados e expressando gratidão pela compreensão deles. Nas 3 horas seguintes, ainda naquele espaço escuro, sentei-me em paz contemplando a destruição emocional que tinha acabado de testemunhar. Lembranças de nossos anos juntos, minha admiração por Laura e a alegria de criar Michael e Kate, nossos filhos maravilhosos, inundaram minha mente. As imagens mentais de Laura com Stan assombravam meus pensamentos. Quanto mais eu tentava suprimi-las, mais vividamente eu a via com ele. Ela insistiu que foi um erro único e sentiu remorso, prometendo que nunca mais aconteceria. Eu queria encontrar uma maneira de perdoá-la e superar isso, mas o que realmente me devastou foi lembrar de sua admissão de pensar em Stan durante nossa intimidade e fantasiar sobre seus orgasmos com ele. Como um homem, eu não conseguia imaginar superar isso.
Infelizmente, acredito que a confissão marcou o fim do nosso casamento. Refleti sobre os momentos alegres que nossa família compartilhou e contemplei a possibilidade de que aqueles tempos pudessem ter acabado. Lágrimas invisíveis brotaram, e eu as enxuguei rapidamente. Foi a primeira vez que me lembro de me sentir tão perdido e perturbado. Sem respostas ou ideias, devo ter caído no sono, pois minha próxima lembrança foi Roger me sacudindo para me acordar na cabana de pesca. Cara, você está bem? Como está se sentindo? Ele perguntou. Nos 2 dias seguintes, fiquei estranhamente em silêncio, citando uma enxaqueca como desculpa. Os caras respeitaram minha necessidade de solidão, tentando não atrapalhar a viagem de Scott e Roger. Lutando com minhas emoções, examinei meu passado e meu futuro, um processo desafiador que eu estava determinado a suportar. Ainda incerto 2 dias depois, eu me vi sozinho com Stan em um caminho para o lago. Roger e Scott deveriam nos encontrar no cais do barco. Enquanto eu seguia atrás de Stan pela floresta, as palavras de Laura ecoaram em minha mente. De repente, a raiva me consumiu. Ao avistar um galho de Sesabal felon parecido com um grande taco de beisebol, instintivamente o agarrei. Sentindo seu peso em minhas mãos, olhei para Stan cerca de 20 passos à frente e impulsivamente corri para a frente. Mirei em sua cabeça, mas alterei meu curso no último momento, quebrando sua clavícula. Stan caiu no chão com uma dor agonizante. De pé sobre ele, confrontei o homem que me traiu. Ele agarrou seu ombro ferido enquanto eu gritava: "Isso é por trair minha esposa!" Com toda a minha força, eu o chutei entre as pernas, observando-o se contorcer de dor até desmaiar. Momentos depois, recuperei meus sentidos, movi Stan para uma árvore e o apoiei enquanto ele se recuperava. Quando ele finalmente recuperou a consciência, ele murmurou: "Que diabos? Escute, eu sei tudo sobre você e Laura, e agora você tem sorte de estar vivo, cara. Me desculpe, simplesmente aconteceu." O rosto de Bob ficou vermelho de raiva. "Fique quieto. Você estava envolvido com ela, e ponto final. Não fale comigo pelo resto da viagem e não mencione uma palavra para Laura. Se fizer isso, prometo que vai se arrepender. Não sei bem o que farei com ela, mas não preciso da sua interferência. Você já arruinou meu casamento de 20 anos, não estrague minha vingança também. Bob, ela te ama. Divorciar-se dela não é a solução. A culpa é minha, e peço desculpas. Desconta em mim, não nela. Eu estava vulnerável depois que Susan foi embora, e Laura estava lá por mim. Simplesmente aconteceu, e ela se arrependeu depois que eu a pressionei. Você não pode se divorciar dela, ela te ama." Eu o chutei na virilha de novo. "Eu disse para você ficar quieto." Roger e Scott me viram chutando e correram para me puxar para longe. "Bob, o que está acontecendo? Por que você está fazendo isso?" Stan, cuidando de sua dor, ficou quieto. Roger ajudou o Stan a se levantar e voltamos para a cabana. Stan reclamou do meu ataque, alegando que era injusto. Olhei para ele, disse para ficar quieto e então toquei a gravação para todos ouvirem. Após a gravação terminar, Roger liberou sua fúria sobre seu sobrinho, exclamando: "Seu traidor traiçoeiro! Você traiu nosso amigo, o homem que lhe deu um emprego quando você estava em apuros e o tomou em sua confiança. Você se envolveu em um caso com uma de nossas esposas e teve a audácia de se juntar a nós nesta viagem? E agora você está chateado porque Bob o machucou? Você deveria ser grato por não termos deixado você abandonado no meio do lago. Não queremos ver ou ouvir de você pelo resto desta viagem. Nenhuma palavra. Considere-se sortudo por estar vivo." Scott entrou na conversa. "Pessoal, tem outro problema com essa gravação. Vocês ouviram o que minha esposa e Mary disseram, o quão animadas elas estavam com a traição de Laura, mantendo isso em segredo. Pessoalmente, eu tenho um problema com isso. Quando eu voltar, Emily e eu teremos uma conversa séria." Sim, Scott tem razão. Isso foi inaceitável e desrespeitoso com todos nós. Dirigindo-se a Stan com um olhar ameaçador, ele continuou: "Olha o que você fez, seu idiota. Você arruinou um casamento e potencialmente outros 2. Talvez devêssemos jogá-lo no meio do lago."
Stan lançou seu olhar para baixo, finalmente compreendendo a magnitude de seu erro colossal e permaneceu em silêncio. Bob expressou: concordo que todos eles estão implicados, mas, por favor, me dê alguns dias antes de tomar qualquer atitude. Vou te dar uma cópia da gravação, mas preciso confrontar Laura antes que ela saiba o que descobri. Graças a essa pessoa, acho que não consigo continuar meu relacionamento com ela. Toda vez que formos íntimos agora, estarei ciente de que ela está pensando nele. Não posso ficar com ela sabendo disso, e provavelmente vou acabar me divorciando dela. Só preciso de alguns dias para resolver as coisas. Roger virou-se para o sobrinho e disse: Stan, você se comportou mal. Você não tem permissão para falar com Laura ou as outras esposas sem nossa aprovação. Se você avisar Laura sobre o que está por vir, nós faremos sua vida miserável. Francamente, se você desaparecesse agora, nenhum de nós ficaria chateado. Você é da família, e essa é a única razão pela qual não o confrontei fisicamente e o deixei naquela floresta. Você machucou nosso amigo e um homem decente. Só porque não conseguiu manter seu próprio relacionamento, você vai atrás da esposa de outro homem. Você é vergonhoso, e é vergonhoso admitir que você é filho da minha irmã. Nenhuma palavra, entendeu, seu idiota? Stan assentiu em reconhecimento. Ninguém falou com ele durante toda a viagem, e, para seu crédito, ele ficou sozinho, evitando qualquer conflito. Eu precisava descobrir meus próximos passos com Laura. Enquanto dirigíamos de volta para casa, pensei na situação, considerando como Laura poderia ter reagido se nossos papéis estivessem invertidos. De repente, um plano se formou em minha mente. Apesar do meu profundo amor por Laura e da possibilidade de superar o encontro único com Stan, a ideia dela fantasiar sobre ele durante nossos momentos íntimos era demais para suportar. Tomei a decisão de deixar Laura determinar seu próprio destino. O plano envolvia discutir a ideia de um caso, levando-a a acreditar que eu era o único que tinha sido infiel. Eu queria avaliar a reação dela e observar suas ações subsequentes. Se ela pudesse perdoar um lapso único no meu julgamento, então eu retribuiria e trabalharia para resolver nossos problemas. Qualquer que fosse a resposta dela, prometi espelhá-la na forma como eu a tratava e ao nosso casamento. A resolução para sua infidelidade estaria em suas mãos. Quando voltei para casa e estacionei na garagem, meu estômago se revirou e a raiva ressurgiu. Eu estava em um lugar escuro, mas era a hora de confrontar Laura. Eu precisava suprimir minhas emoções e agir normalmente, o que se provaria uma das tarefas mais desafiadoras que já enfrentei. Ao entrar na casa, recebi uma recepção calorosa. Laura, vestida elegantemente, me abraçou com um grande abraço e um beijo de boas-vindas. Percebi que sentiria a falta desses momentos se ela escolhesse um caminho diferente. Apesar da minha raiva persistente, eu ainda a amava. A sensação do seu perfume e o jantar delicioso que ela havia preparado ajudaram a aliviar minha tensão. Nós apreciamos um jantar excelente, e notavelmente eu permaneci agradável enquanto a ouvia contar os eventos dos últimos dias. Ainda era relativamente cedo quando ela me levou para o quarto, expressando o quanto sentia minha falta e precisava de mais afeição. Claramente ela estava com vontade de intimidade. Sorri, sabendo que o curso do nosso futuro estava prestes a ser determinado. Laura não perdeu tempo e rapidamente tirou minhas calças momentos depois que pousamos na cama. Posicionada de joelhos, ela começou a dar prazer ao meu eixo até que ele endureceu, fazendo um boquete especialista e sensualmente molhado que me deixou completamente excitado. Tentando chegar ao clímax durante o ato, tentei evitar intimidade com ela, ciente de que ela poderia estar pensando em Stan. Percebi que essa era uma imagem que assombraria cada momento íntimo futuro entre nós. Sentindo meu clímax se aproximando, ela interrompeu suas ações em meu membro. Em um instante ela estava deitada nua na cama, me puxando para cima dela. Apesar do meu forte desejo de ter relações sexuais, suas palavras sobre fantasiar sobre a anatomia de Stan enquanto fazíamos amor ecoaram em minha mente. Pela primeira vez em nosso relacionamento, minha excitação diminuiu e eu não conseguia penetrá-la. Laura olhou para mim com espanto, aparentemente magoada com minha falta de entusiasmo. Baby, o que houve? Você não quer fazer amor comigo? Era o momento da verdade.
Meu telefone, estrategicamente colocado na mesa de cabeceira, estava gravando o áudio para evitar qualquer mal-entendido em nossa conversa. Laura, tem uma coisa que preciso confessar. Tem outra pessoa e me sinto péssima por não conseguir atuar. Chocada, ela olhou para mim e questionou: o que você quer dizer com outra pessoa? Sinto muito, isso só aconteceu algumas vezes, mas a intimidade é tão intensa que não consigo tirar isso da cabeça. Como previsto, seu temperamento latino explodiu. Sua traidora. Você estava com outra pessoa e não consegue parar de pensar nisso? Querida, foi só uma coisa física. Eu ainda te amo. Eu disse cuidadosamente, evitando a admissão explícita do meu envolvimento. Eu não posso acreditar nisso. O que quer dizer com não consegue parar de pensar nisso? Para ser honesto, os orgasmos foram incríveis e não consigo me livrar das memórias daqueles momentos incríveis, e é por isso que não consigo ficar excitado. Escolhendo minhas palavras com cuidado, espelhei as dela na gravação. Ela chorou, claramente devastada pela traição percebida. Eu estava sendo insensível? Talvez, mas na realidade, eu me via como a vítima, não ela. Eu permiti que ela se expressasse. Em um tom enfurecido, ela gritou: bem, droga. Arrume suas coisas e vá embora. Não vou me casar com um traidor. Meu pai traiu minha mãe, deixando-a destroçada. Não vou deixar você fazer isso comigo. Saia. Vou me divorciar de você e fazer você pagar por isso. Fui uma esposa devotada, criei nossos 2 filhos, cuidei da casa, cozinhei para você e tratei você com amor. É assim que você me retribui? Eu mal conseguia conter minha diversão com seu comportamento e comentários. Em alguns minutos, ela não vai achar isso nem um pouco engraçado. Laura, foi só um encontro físico e aconteceu apenas 2 vezes. Vamos lá, foi uma coisa única. Você tem certeza absoluta de que quer se divorciar por causa disso? Escute, só sexo. Você está brincando? Eu não acredito em você. E como posso ter certeza de que não há outros? Não posso confiar em você. E sim, eu quero o divórcio e você vai pagar um preço alto por isso. Você sabe que nosso estado recentemente promulgou uma nova lei favorecendo a parte injustiçada em casos de adultério, certo? Vou me divorciar de você sob esse estatuto e tomar tudo o que você tem. Caramba, eu posso até assumir seu negócio e mantê-lo como um dos garotos da piscina, seu idiota. Uau! Eu não esperava que você fosse tão frio e sem coração. Como eu mencionei, não houve amor envolvido. Foi só físico e só aquelas 2 vezes. É isso mesmo que você quer? Tem certeza de que não há espaço para perdão? Talvez possamos procurar aconselhamento? Tentei salvar o casamento, mas ela estava selando seu destino sem saber. Não, terminamos. Não vou continuar casada com um traidor. Apenas arrume algumas roupas e vá embora. Fique com Roger ou alugue um quarto de hotel, mas não quero te ver de novo. Você ouvirá do meu advogado. Não pude deixar de sorrir. Ela não tinha ideia de que tinha acabado de contribuir para sua própria ruína. Com veneno na voz, ela gritou: por que você está sorrindo, idiota? Bem, querida, você acabou de tornar minha decisão muito mais fácil. O que quer dizer com sua decisão? Ela perguntou. Deixe-me mostrar uma coisa. Vista-se e venha comigo. Ela ainda estava furiosa, mas me seguiu até minha oficina. Pedi para ela ficar perto da mesma janela onde eu tinha gravado a conversa, instruindo-a a ficar ali sem se mover. Saí e conectei o alto-falante Bluetooth ao meu iPhone. Ao retornar à oficina, ela ainda estava brava, mas agora parecia perplexa enquanto eu estava ao lado dela e apertava play no telefone. Minha esposa, pega na infidelidade, ficou ainda mais perplexa ao ouvir suas próprias palavras. Apesar de sua confusão, ela continuou a ouvir, e sua expressão mudou de confusão para choque. Enquanto toda a conversa se desenrolava, ela sucumbiu às lágrimas, caindo de joelhos. O peso da realização a atingiu com força. Querida, sinto muito. Como você ouviu isso? Ela soluçou. Bem, não sei exatamente por que isso importa,
mas tive que voltar para pegar alguns itens que esqueci de embalar. Não queria incomodar você e seus amigos, então usei a porta dos fundos para evitar a reunião. Foi quando eu ouvi você falando sobre mim na cama. Eu gravei com a intenção de te dar uma taser sobre isso mais tarde. No entanto, quando você admitiu seu caso com Stan, eu fiquei e gravei a conversa inteira. Querida, você me ouviu dizer que foi uma coisa única, só sexo. Não há nada significativo entre nós. Por favor, me perdoe. Sinto muito que você tenha descoberto dessa forma. Em meio às nossas lágrimas e sofrimento compartilhados, as palavras de arrependimento de Laura cortaram a dor. Sua voz tremeu com tristeza genuína e remorso enquanto ela buscava meu perdão, expondo sua vulnerabilidade. Seu apelo por compreensão tomou conta de mim, e percebi que, por baixo das camadas de mágoa e raiva, ainda existia um amor profundo. No entanto, suas lágrimas e apelos não influenciaram minha decisão. Meu tom era gelado e distante enquanto confrontava Laura com uma verdade dolorosa. A ferida emocional cortou fundo, e a sensação de traição me dominou. As palavras que ela proferiu sobre sonhar com Stan durante nossos momentos íntimos destruíram os últimos fragmentos de trégua entre nós. Eu ouvi tudo, Laura, respondi, minha voz sem qualquer calor. Você está certa, você omitiu a parte em que admitiu sonhar com ele enquanto você e eu estávamos íntimos. Como você espera que eu simplesmente ignore isso? Pela primeira vez em nosso casamento, suas lágrimas pareceram ineficazes, pois a dor de suas palavras permanecia pesadamente em meu coração. A imagem dela sonhando com outro homem enquanto eu derramava meu amor e alma em nossos momentos juntos era insuportável. Não posso ignorar isso, Laura, continuei, minha voz cheia de amargura. Também não posso ignorar o fato de que você nunca iria me contar, me mantendo no escuro enquanto você e todos os seus amigos olhavam para mim sabendo que eu era seu corno. Você destruiu algo dentro de mim, e não sei se poderei confiar em você novamente. Como posso acreditar que você realmente me ama quando está sonhando com outra pessoa? Minha raiva se intensificou, e eu não conseguia me livrar da sensação de que merecia algo melhor do que isso. Estar com alguém que não conseguia se comprometer totalmente comigo foi a gota d'água. Não posso simplesmente fingir que está tudo bem, declarei, minha voz firme. Sonhar com outro homem enquanto estamos juntos é um obstáculo para mim. Não sei como amar você de novo quando sei que você está pensando nele, não em mim, durante nossos momentos mais íntimos. A dor no meu coração era avassaladora, e a ideia de reconstruir nosso relacionamento parecia intransponível. Não consegui encontrar em mim mesmo forças para perdoá-la, especialmente depois de uma traição tão profunda. A sala ficou em silêncio enquanto o peso das minhas palavras pairava pesadamente no ar. Não havia mais nada a dizer, a verdade havia sido dita e a dor era profunda demais para ser curada. Era evidente que o dano causado era irreparável, e a estrada para o perdão era uma que eu não conseguia imaginar percorrer. Naquele momento, percebi que nosso amor tinha sido irreparavelmente quebrado, e o futuro que uma vez imaginamos juntos era agora apenas uma fantasia distante. Foi um reconhecimento doloroso, mas que eu tive que confrontar para encontrar um caminho para a cura e seguir em frente, mesmo que isso significasse fazer isso sem ela ao meu lado. Não, eu não quis dizer isso. Você não entende. Eu te amo, e eu não o quero. Bob, você tem que me dar uma oportunidade de explicar. Não me engane, seu traidor. Eu ouvi o que você disse naquela gravação, e a ideia dele na nossa cama é insuportável. Nunca imaginei que você trairia meu amor e me causaria tanta dor. Se eu estiver enganado, então olhe nos meus olhos e diga que não é verdade. Olhe para mim e negue que você estava pensando na intimidade dele e no seu prazer com ele enquanto fazíamos amor. Sim, é isso mesmo. Você não consegue nem olhar para mim. Você estragou tudo, Laura. Espero que tenha gostado da companhia dele porque você nunca mais terá a minha. Depois que eu me divorciar de você, você pode ir morar com ele, e então você não terá mais que fantasiar sobre ele. Soluçando audivelmente quase inaudível, ela implorou, você não pode se divorciar de mim, eu te amo. Por favor, me dê uma chance de consertar isso. Isso é irônico. Agora você busca meu perdão? Imagine minha surpresa. O infiel quer um perdão,
uma reconciliação única. Eu vou compensar você. Eu te amo. Sinto muito. De onde você tirou a ideia de que eu iria querer você depois do que você fez? Eu pareço ser o tipo de homem que aceitaria a traição de uma esposa infiel? Minha voz tremeu com uma mistura de emoções enquanto eu desnudava minha alma para Laura. Nos últimos 3 dias, estive em turbulência. Uma parte de mim buscou uma maneira de perdoar você e consertar as coisas. Pensei que poderia superar o erro isolado, mas tudo mudou quando ouvi o que você revelou aos nossos amigos. A dor em meu coração era tangível e eu não conseguia esconder a angústia em minha voz. A revelação de que ela havia compartilhado abertamente detalhes pessoais sobre nossa intimidade destruiu os últimos resquícios de confiança que eu tinha nela. Ao longo dos nossos anos juntos, eu nunca havia chorado abertamente, mas não conseguia mais conter minha dor. Eu me senti humilhada, Laura, continuei, com lágrimas escorrendo e minha voz tremendo. Essas mulheres, nossas amigas, agora me percebem como marido alheio. Acho até que ouvi Mary me chamar de corno. Você consegue entender a profundidade da humilhação? É como se eu estivesse vivendo uma mentira, sem saber o que estava acontecendo nas minhas costas. O conhecimento de que eles estão me ridicularizando e me rotulando como sem noção obliterou qualquer autoestima restante. Como resultado, eles não fazem mais parte da minha vida. Você conseguiu terminar não apenas nosso casamento, mas também nossas amizades. Ela visivelmente recuou ao testemunhar minhas lágrimas e compreendeu que havia me ferido além de sua compreensão. Acredito que em seu coração ela nunca teve a intenção de me machucar, mas minhas lágrimas a fizeram perceber as consequências de suas ações egoístas. Ela então experimentou um profundo sentimento de arrependimento e tristeza, chorando abertamente e tentando me consolar. Eu me distanciei dela e respirei fundo, tentando recuperar a compostura. Reconheço que posso ter sido um marido alheio no passado, mas as coisas mudaram. Não posso ignorar o que aprendi e me recuso a ser rotulado como cozinheiro. Como seus amigos agora se referem a mim com escárnio, não vou me submeter a esse tipo de tratamento novamente. Enquanto eu falava, a dor da traição ressoava em minha voz. Eu queria desesperadamente salvar nosso casamento e redescobrir o amor que uma vez compartilhamos. No entanto, a dura realidade da situação estava se instalando e eu não conseguia discernir um caminho claro para seguir. Durante nosso retorno da viagem de pesca, contemplei como consertar nosso casamento, confessei, minha voz embargada. Mas a verdade é que não consegui encontrar uma solução. Então tomei a decisão de deixar isso em suas mãos. Não sei se poderei confiar em você novamente e não quero suportar uma vida cheia de incertezas e dor. Quando concluí, um silêncio prolongado pairou no ar, carregado com o peso de nossas emoções. O futuro era incerto e eu não conseguia prever o que nos esperava. No entanto, uma coisa permaneceu evidente: eu não suportaria existir em um casamento manchado por traição e dúvida. O que você quer dizer com deixar a decisão para mim? Bem, já que eu não conseguia determinar nosso destino, eu tinha um plano. Eu pretendia compartilhar uma história sobre um caso e deixar que sua resposta guiasse nosso caminho adiante. O brilhantismo do meu plano era que você sozinha determinaria o destino do nosso casamento. Na história que contei há 20 minutos, eu nunca admiti ter um caso, apenas aludi à sua existência. Eu ecoei suas palavras sobre fantasiar sobre ele enquanto eu dedicava todo o meu amor a você. Há 20 minutos, expliquei que o caso foi um erro único, puramente físico e não enraizado no amor. Eu sugeri encontrar uma maneira de superar isso, até mesmo me oferecendo para ir a um aconselhamento. Você se lembra da sua resposta? Você me disse para deixar nossa casa, ameaçou me arruinar em um divórcio, tirar meu negócio e me reduzir a um garoto de piscina. Você não mostrou misericórdia. Agora é exatamente isso que você pode esperar de mim. Não vou te expulsar, mas você vai se mudar para o quarto de hóspedes. Vou consultar um advogado e pedir o divórcio por adultério, utilizando a nova lei que você mencionou com toda a amargura que demonstrou. Bob, eu não quis dizer nada disso. Você tem que acreditar em mim. Por favor, reconsidere. E quanto aos nossos 20 anos juntos e às crianças? Minha voz transmitia emoção crua enquanto confrontava Laura, meu coração se partindo a cada palavra.
A dor da traição pesou muito, impactando não só a mim, mas a toda a nossa família. Sei que isso não será fácil, afirmei, minha voz cheia de mágoa e raiva. Mas não posso ignorar suas ações, Laura. Você não pensou em nossos filhos ou em nossa história compartilhada quando escolheu nos trair. O sentimento de traição era profundo, a dor era avassaladora. A confiança que uma vez nos uniu foi quebrada e encontrar um caminho a seguir parecia impossível. O que você fez é imperdoável, continuei, minha voz resoluta. Você terá que enfrentar as consequências assim. Como você estava tão ansioso para me impor punição? Agora tire seus pertences do nosso quarto. Minha voz ressoou com pesar enquanto eu a guiava para longe, separando-a fisicamente do espaço que uma vez compartilhamos. O quarto que serviu como um refúgio para o nosso amor agora estava contaminado pela traição que se desenrolou. Naquela noite, o sono me iludiu enquanto eu lamentava o fim do meu casamento. Eu tinha dado a ela todo o meu coração e a percepção de que ela estava fantasiando sobre outro homem durante nossos momentos mais íntimos continuou a me engolir como uma sombra iminente. Embora eu reconhecesse que alguns homens podem encontrar em si mesmos a capacidade de perdoar tais transgressões, eu não conseguia reunir forças para fazê-lo. A dor era muito profunda e a confiança abalada parecia irreparável. Apesar do meu amor duradouro por ela, não conseguia encontrar uma maneira de superar suas palavras. O sonho de um futuro compartilhado estava despedaçado e a perda era imensurável. Tudo o que eu podia fazer era respeitar meus próprios sentimentos e emoções, mesmo que isso significasse libertar a mulher que eu um dia amei tão profundamente. Antes de nos separarmos, olhei para a mulher que tinha sido meu amor pelas últimas 2 décadas e disse: Você partiu meu coração. Hoje, perdi alguém que não me valorizava, mas hoje você perdeu alguém que teria feito qualquer coisa por você. Os ecos de pedidos de perdão ficaram atrás de mim enquanto eu me afastava de Laura pela última vez. Bob teve a difícil tarefa de informar seus filhos sobre algumas notícias devastadoras e foi um momento carregado de emoção. Enquanto seu filho Michael forneceu compreensão e apoio inabalável, a reação de Kate foi de cortar o coração. Sua raiva, decorrente de um forte vínculo com sua mãe, foi particularmente dolorosa para Bob. Apesar de seus esforços para diminuir a distância entre eles parecia intransponível. Em uma surpreendente demonstração de força, Laura assumiu a responsabilidade de se dirigir a Kate, reconhecendo seu próprio erro grave e aconselhando-a a não guardar muito ressentimento em relação ao pai, que não havia feito nada de errado. A consequência teve um impacto duradouro na vida das crianças, mas Bob estava comprometido em garantir o futuro delas, prometendo financiar sua educação universitária e cuidar delas. O confronto entre maridos e esposas foi cheio de traição e desgosto. Mary, ao saber do divórcio de Laura, sentiu seu coração se partir enquanto sua longa amizade parecia ruir. Roger, furioso e incapaz de entender por que sua esposa havia mantido o caso em segredo e aparentemente o encorajado, ficou profundamente magoado com a revelação na gravação. O pedágio emocional era significativo demais para ser ignorado, e o outrora forte vínculo entre eles parecia irreparavelmente danificado. Os dias que se seguiram foram marcados por emoções intensas e sofrimento conforme as consequências de suas ações se desenrolavam. O grupo próximo de amigos agora enfrentava a dura realidade da traição e da confiança abalada. Mary, devastada pela notícia do divórcio de Laura, foi confrontada por seu marido Roger sobre seu papel em manter o caso em segredo. Seu coração afundou quando ela percebeu a gravidade de suas ações. A raiva palpável de Roger exigia respostas sobre por que ela havia protegido Laura e traído sua melhor amiga. O peso de sua culpa e a percepção de sua cumplicidade a deixaram sem palavras, consumida pelo remorso. Na residência de Scott, um cenário semelhante se desenrolou enquanto Emily ouvia as palavras dolorosas que ela havia proferido sobre seu marido na gravação. O constrangimento e a vergonha se mostraram muito avassaladores para Scott, levando-o a tomar a decisão agonizante de partir, deixando Emily em um estado de lágrimas e remorso. Enquanto isso, na casa de Bob e Laura, a tensão pairava pesadamente no ar enquanto Bob entregava a Laura os papéis do divórcio. Laura implorou que ele a perdoasse, reconhecendo a gravidade de seu erro e a dor que ela havia infligido. No entanto, seus apelos não foram ouvidos, pois o coração de Bob estava ferido demais para considerar a possibilidade de reconciliação.
A mágoa era profunda, e ele entendeu que a confiança nunca poderia ser reconstruída. O juiz Montresor presidiu nosso caso, e o processo de divórcio evoluiu para uma provação dolorosa, com Laura tentando desesperadamente salvar o casamento. A batalha no tribunal trouxe à tona o testemunho de Stan, carregado de arrependimento pela devastação que ele havia causado. Stan foi compelido a testemunhar a verdade ou enfrentar a fúria dos maridos enfurecidos. Infelizmente, seu testemunho soou mais como uma admissão de culpa, cheia de remorso pesado e um pedido de desculpas às partes ofendidas. O tribunal testemunhou lágrimas quando o golpe final no casamento foi desferido. O coração de Laura afundou ainda mais quando ela reviveu o caso por meio da reprodução da gravação. O juiz rapidamente proferiu uma decisão, concedendo a Bob uma parcela significativa de seus bens e anulando qualquer pensão alimentícia sob o novo estatuto estadual implementado recentemente. Laura lutou com a dolorosa percepção de que suas próprias ações levaram à ruína de seu casamento. A excitação e a paixão que ela uma vez compartilhou com Stan agora pareciam uma memória distante, ofuscada pelo remorso e angústia que ela causou a Bob. O futuro brilhante que eles imaginaram juntos desmoronou, deixando Laura para suportar o peso e as consequências de seu caso. Confrontando a dura realidade, ela reconheceu que não havia perdido apenas seu casamento, mas também seu senso de segurança e a vida querida que ela conhecia. As consequências de suas escolhas alteraram permanentemente as vidas desses amigos, deixando para trás um rastro de desgosto, remorso e confiança abalada. As repercussões de suas decisões continuaram a moldar seus futuros enquanto eles lutavam com a dor de seus erros passados e buscavam um caminho a seguir. Apesar do amor persistente de Bob, ele generosamente ofereceu a Laura seu quarto de hóspedes até que ela pudesse garantir seu próprio lugar e planejar seu futuro. A casa era espaçosa o suficiente para que eles coexistissem com um mínimo de interação. Bob, trabalhando mais horas para manter sua sanidade, chegava tarde em casa para evitar encontrá-la. Laura fez esforços contínuos para reconquistar a afeição de Bob, mas ele permaneceu resoluto em sua decisão de nunca se reunir com ela. Em vez disso, ele começou a namorar Beck, sua secretária, que abraçou ansiosamente a oportunidade de fazê-lo feliz. Reconhecendo Bob como um partido valioso, apesar da diferença de idade, Beck estava contente na cama e saboreava a satisfação que ele proporcionava. Ela não conseguia entender a tolice de Laura e se considerava sortuda por não dar a Bob nenhuma razão para duvidar de seu amor. A turbulência emocional dos últimos 2 meses pesou muito sobre Laura. Testemunhar Beck se mudando com Bob, ocupando o espaço que antes era deles, serviu como um lembrete constante da vida que ela havia perdido. A visão de seu ex-marido, e da mulher agora tomando seu lugar, compartilhando felicidade e afeição, rasgou o coração de Laura. Cada olhar, cada toque e cada momento compartilhado entre Bob e Beck pareciam perfurar o coração de Laura como uma faca. O ciúme a consumia, e um profundo sentimento de remorso a dominava pelas escolhas que a levaram a essa situação. O que antes era um lar feliz para ela agora era uma fonte constante de dor e tristeza, cheia de amor entre Bob e outra mulher. A cama que Laura e Bob uma vez dividiram, onde dormiram lado a lado, agora se tornou o pano de fundo para a intimidade de Bob com Beck. A ideia deles juntos naquele mesmo lugar esmagou a alma de Laura, servindo como um lembrete severo de seu próprio egoísmo que levou à perda de seu marido. Sozinha e assustada, Laura lutou para navegar no abismo emocional em que se encontrava, com um futuro incerto e assustador pela frente, agravado pelo medo da solidão e pelas consequências de suas ações. Com perspectivas limitadas de emprego e sentindo-se isolada, Laura aceitou relutantemente seus atuais arranjos de vida, reconhecendo a perda do homem que ela um dia amou. Confrontando a realidade de sua situação, Laura sabia que tinha que aceitar seus erros passados e embarcar na dolorosa jornada de reconstruir sua vida. Apesar dos desafios, ela esperava encontrar força interior e resiliência para seguir em frente, com o objetivo final de redescobrir a paz e a felicidade, mesmo que isso significasse deixar de lado o homem que ela acreditava que estaria com ela para sempre. Enquanto isso, no escritório de Bob, quando os colegas de trabalho descobriram que Stan era responsável pelo divórcio de Bob, eles o trataram como um pária. As interações sociais diminuíram, e Stan se viu condenado ao ostracismo por suas ações. Percebendo que não conseguiria suportar a miséria,
as interrupções e as perdas financeiras causadas por seus colegas, Stan optou por abrir seu próprio negócio, levando várias contas com ele. Sem saber do contrato de não concorrência sob o qual estava, Stan continuou a expandir seus negócios. O advogado de Bob aconselhou os pacientes, sugerindo que esperassem alguns meses antes de apresentar um caso adequado contra a quebra de contrato de Stan. 10 meses depois, Stan havia acumulado mais de 100 contas, e seu negócio estava prosperando a uma taxa impressionante. Ele se sentiu eufórico, deleitando-se com o sucesso pelo qual havia trabalhado diligentemente. No entanto, essa alegria durou pouco quando um processo devastador foi aberto contra Stan pelo advogado, exigindo a quantia impressionante de $1 milhão. A reivindicação o acusava não apenas de causar perdas financeiras significativas, mas também de violar o rígido contrato de não concorrência. À medida que a batalha legal se desenrolava, Bob, ainda se recuperando das feridas infligidas pelas ações de Stan, foi movido por um desejo ardente de vingança. Dinheiro era uma preocupação mínima. Ele ansiava por fazer Stan pagar pela dor de roubar sua amada esposa, destruir seu casamento outrora feliz e roubar implacavelmente seus clientes leais. Quando a poeira finalmente baixou, o resultado foi catastrófico para Stan. Bob emergiu vitorioso, assumindo a propriedade do negócio outrora próspero de Stan, e deixando-o sem opção a não ser pedir falência pessoal. A carreira dos sonhos que ele havia construído, com a perspectiva de possuir uma parte da empresa de Bob, um empreendimento multimilionário, desmoronou diante de seus olhos, deixando-o destituído e emocionalmente destruído. Sem uma educação formal para recorrer, Stan não teve escolha a não ser recorrer ao trabalho árduo diário apenas para sobreviver e sobreviver. As consequências severas de suas ações o afetaram, e ele aprendeu uma lição dolorosa que o assombraria para sempre: nunca mais interferir com a esposa de outro homem ou trair a confiança tão insensivelmente. As esposas de Scott e Roger reconheceram o perigo que evitaram por pouco, espelhando a situação de Laura. Serviu como um chamado para despertar para eles, enfatizando a importância do perdão do marido e a necessidade de respeitar e valorizar seus relacionamentos. Eles se comprometeram a reconstruir a confiança e a comunicação ao longo do tempo, evitando erros semelhantes no futuro. Eventualmente, eles conseguiram fortalecer seus casamentos, avançando com uma apreciação recém-descoberta pelo amor e perdão de seus parceiros. Eles se distanciaram de Laura e Bob, relembrando os bons momentos que eles compartilharam. A vida de Laura tomou um rumo sombrio enquanto ela navegava pelas consequências de seu casamento fracassado. Com o coração pesado, ela reconheceu que Bob nunca a aceitaria de volta. Conseguir um emprego como recepcionista em um consultório odontológico lhe deu alguma estabilidade, mas não conseguiu preencher o vazio deixado pela perda de seu casamento outrora feliz. Morando em um apartamento compacto, ela enfrentou o fardo diário da solidão e do remorso. Esforçando-se para seguir em frente, ela entrou em um relacionamento com um colega mais velho tentando encontrar consolo, mas a conexão recém-descoberta nunca poderia rivalizar com o amor que ela havia compartilhado com Bob. A alegria que antes fazia parte de sua vida agora se tornará uma lembrança distante, e a dor de suas decisões passadas parecia persistir a cada passo que ela dava. Durante momentos de solidão, ela ponderava o que poderia ter sido, ansiando por escolhas diferentes que teriam preservado a vida que ela uma vez teve com Bob. No entanto, ela teve que aceitar a realidade de que havia renunciado a algo único e insubstituível. O futuro promissor que antes brilhava intensamente agora havia desaparecido em uma mera aparência do que era antes, deixando-a com uma profunda tristeza e um profundo anseio pelo que foi perdido. Enquanto Bob sentia a ausência de Laura, Beck rapidamente preencheu esse vazio e se dedicou a ser a parceira ideal. Bob apreciava a vitalidade e a paixão da jovem mulher, e 1 ano depois eles se casaram. 1 ano depois, Michael e Kate deram as boas-vindas a um meio-irmão na família.